Paz do Senhor, irmãos. Amém? Eu pedi pro Paulinho louvar mais uns 3. Aí ele já ia louvar, você viu? Amém, amém, amém. Muito bom estar com mais um dia aqui, ministrando a palavra de Deus. Ali no início o Fábio me abraçou, orou por mim, falou para mim não confiar em mim, nem no meu coração. E é isso aí. Porque se depender de mim, do meu coração, das coisas que eu sei, das coisas que eu sinto, daqui não sairia nada. Então que nós possamos estar aqui nesse começo de tarde, de domingo, de corpo e alma presente, para que o Senhor fale com a gente mais uma vez. Amém? O Senhor já tem falado aquilo que Ele quer nos ensinar nessa manhã, nesse começo de tarde. O Senhor já tem falado com a gente nos temas que Ele gerou no coração dos nossos pastores. E nós estamos numa série de mensagens sobre o fruto do Espírito e as bem-aventuranças, onde fomos ministrados já pelo pastor Dé, o tio Ké, o James e o nosso mano Paulinho. Aprendemos sobre amor, sobre misericórdia, alegria, e os que choram, a paz, os pacificadores, a paciência e fome e sede de justiça. A Cris já falou aqui mais cedo que hoje nós vamos aprender sobre benignidade e mansidão. E eu queria abrir o que Deus falou ao meu coração, explicando nesse primeiro momento o que é o fruto do Espírito. E depois nós vamos ver qual é o gomo de hoje. Amém? O que a Bíblia fala sobre frutos do Espírito? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Nós já decoramos esse versículo, né? Muitas vezes nós temos repetido ele aqui. Mas eu não posso falar sobre o fruto do Espírito, sem dar um contexto do que Gálatas 5 nos fala antes. Então, não tem alguém falando? É o Espírito Santo, será? Eu tô ouvindo eu, parece. É um eco, né? Vamos lá. Gálatas 5, 13 e 14. Ah, não. Era o celular do Paulinho. Amém. É o Senhor falando 2 vezes, ó. Falando através do celular do Paulinho também. Gálatas 5, 13 e 14. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em uma só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5, 19 até o 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Paulo está falando da verdadeira liberdade, a liberdade em Cristo, que é viver fora do pecado, viver em espírito. Por isso, essa comparação entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, o capítulo 5 quer nos ensinar sobre
O fruto do Espírito. E me vem, quando eu leio e quando alguém ministra, sempre o que é? Uma vida completa. Quando eu medito em Gálatas. Porque esse capítulo nos ensina que não são várias frutas. É um fruto com vários gomos. E toda vez que você descasca uma mexerica, não está dentro dela um gomo de maçã, um gomo de pera, um gomo de banana. Os gomos são iguais, porque faz parte de um único fruto. Então, se nós fizermos uma analogia conosco, como que pode então nós sermos tão diferentes uns dos outros? Como que pode uns estar tão na frente e outros tão atrás? Como que pode a palavra fazer tanto sentido para uns, tio quer, e não para outros? É impossível a gente ouvir falar do fruto do Espírito, comparar com a gente, mas nas nossas falas ainda ter falas como: eu tenho fé, mas amar aquele irmão não dá. Eu tenho paz, mas não sou paciente. Não dá para uma mexerica ter um gomo de morango, outro de pera, outro de maçã. Ou nós somos por completo do fruto do Espírito, ou nós não somos. Pode ser que uma outra coisa ainda falte maturar em nós, e faz parte do processo. Mas nós não podemos ter falas como que nós temos, Fábio, do tipo: isso eu não consigo. Amar aquele irmão não dá. Ter paciência não dá. Então, quando eu vejo sobre o fruto do Espírito, me vem ao coração e à minha mente uma vida completa. Uma vida na totalidade aos pés do Senhor. Amém, irmãos? O Senhor quer quebrar em nós algumas coisas nesse tempo de ministrações sobre o fruto do Espírito e as bem-aventuranças. E quiser seja hoje que nós possamos sair diferentes do que entramos. Que a palavra faça de fato sentido ao nosso coração. Amém, irmãos? Até aqui? Vai me ajudando, porque eu estou nervoso, pastor. Aí, conforme vai passando o tempo, nós vamos ficando um pouco menos nervosos, né, pastor? Começa a fluir. E a Cris já nos falou de manhã, mas vamos ver se os irmãos estavam atentos. Qual que é o gomo de hoje? Benignidade. Alguém quer arriscar a falar aí o que é benignidade? A gente acabou de aprender, tá fácil. A Cris já colou pra gente, já deu a resposta, né? Alguém quer falar? Por muitas pessoas querem falar, eu não fiquei em dúvida quem eu escolhia. Eu vou falar o que eu anotei aqui. É uma bondade ativa, gentil, cheia de compaixão, que se move, não é só ser bonzinho, é se mover através da bondade. Agir com bondade mesmo quando não é merecido, é agir com o coração, ser intencional. A verdade é que muitas vezes nós queremos parecer benignos. Queremos que as pessoas enxerguem em nós isso. Mas só vai até onde as pessoas veem. Mas eu queria te lembrar de uma coisa nessa manhã, começo de tarde. Que o Senhor esmiuça o coração. O Senhor tem a espada cortante que conhece dentro de nós. Queria ler um texto que está em Lucas 10, do 30 ao 36. Paulinho, você lê para mim, por favor? Esse? Paulinho, você me ajuda. Para 36? Isso.
Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. Amém. Essa história mexe muito comigo. E eu queria ilustrar para a gente entender um pouco. Faz de conta que o tio Ké estava passando e foi assaltado e bateram nele. Acabaram com o velhinho. E aí, estava vindo o pastor Alê. É para ter uma autoridade, entendeu, pastor? E o Paulinho. E os 2 fingiram que não viram. Não tiveram benignidade, não tiveram compaixão. E aí tá vindo, vamos ver um que é mais doido. Tá vindo eu. E eu vou lá e ajudo. A benignidade, irmãos, vai além do cargo, vai além do que a sociedade espera de você, vai além do que as pessoas estão vendo. A benignidade vem do coração, um sentimento gerado diretamente por Deus, que é benigno. A falta de benignidade faz com que a gente veja tudo pelo lado ruim, com os olhos maldosos, até mesmo malignos. Nos faz querer pagar na mesma moeda, bateu, tomou. E pior, nos faz sentir orgulho disso. Queria contar 2 historinhas que aconteceu essa semana. Quando a gente vai ministrar, né, a palavra fala muito com a gente. E eu estava nessa semana... E eu não sou um cara tão manso assim, sabe? Às vezes dá um... E aí, eu tentando, né, dessa semana que eu vou pregar, eu falei, não vou pecar, né, velho? Ficar bem, né? Aí tô na frente do serviço, Tony. Só escuta um barulho, tá! Aí o pessoal entrou correndo, mano, passou um caminhão aí, arrancou o retrovisor do carro. Vamos dar as opções da minha reação. Opção 1, eu orei pelo irmão que bateu. Opção 2, eu falei assim, não, eu vou arrumar isso aí. Opção 3, eu chamei o Glauco e não fui atrás do cara. Aí eu chamei o Glauco, né? Irmãos, pastor, foi espontâneo. Quando me falaram, a minha carne já falou, não, vai atrás, o cara bateu, não parou, o cara folgado, por que não parou? Aí a gente foi atrás. Quando a gente alcançou o caminhão, a gente buzinou, o cara parou, desceu um tiozinho igual o tio Ké. Deu um abraço nele e falei, irmão, vai com Deus, a sua fé te salvou. Mas estão entendendo, irmãos? A reação, né? A reação é, não, vamos resolver, vamos atrás, é nossa carne. A gente dá vazão várias vezes no nosso dia. Ia ter dado confusão. E ainda com o Glauco. Só que quando a gente entrou no carro, a gente andou um pouquinho. O Glauco ainda é mais folgado que eu, né? Eu falei, Glauco, nós só vai conversar, hein? Glauco, o Glauco dele, não, estamos indo, porque o Glauco é mais estourado. Mas chegou lá o tiozinho e ele tratou a gente bem, a gente tratou ele bem e resolveu. Eu falei, Glauco, nem cobra nada não, vamos pagar isso aí. Foi nada.
Mas está vendo qual é a nossa reação? Aí eu queria contar uma outra historinha. Deve ter final feliz. Eu estava na sexta-feira, pastor, preparando a mensagem. Aí eu me tranquei lá no quarto, estava orando. Aí eu deixo o celular um pouco afastado, mas aí começou a chegar umas mensagens. Falei, deixa eu ver quem está me chamando. Era tarde, né? Era umas 11h30, né, amor? Para essa hora. Mas era um amigo meu, um grande amigo meu, que jogou comigo de 99 até 2003, lá na Portuguesa. Aí o diabo é sujo, né? Ele falou, irmão, como é que você tá? Eu falei, tô bem. Ele, pô, mano, vamos jogar comigo de domingo lá em São Bernardo? Daí eu falei pra ele assim, eu vou mandar o contato do meu pastor. Aí ele falou assim, ideia, chama ele pra jogar também. Eu falei, não dá. Daí ele falou, mano, 300 conto, vamos lá. Daí eu falei, meu Deus, 300? Vou fazer a obra, quase já arrumando estratégia pra falar com o Dé, né? Daí eu falei, não, irmão, não dá pra mim. Desde a pandemia, o Senhor tirou isso do meu coração. Eu me converti de verdade. E a minha esposa não deixa mais eu ir. Aí ele falou assim ainda, até começar o campeonato eu te convenço. Mas o que eu queria dizer com essa história? Esse menino, pastor, foi um menino que a família dele já cuidou tanto de mim. Sei se vocês lembram que eu falava quando eu jogava que muitas vezes eu não tinha como ir embora e voltar. E algumas famílias me pegavam e levavam para casa. Eu ficava lá, ia treinar e a família dele era a família que mais me levava para casa. E a mãe dele tratava eu melhor até do que ele, sabe? Quando você... E eu, 13, 14 anos, a milhão, bagunceiro. E ela cuidava tanto de mim. Chegava lá, tinha as coisas que eu não tinha na minha casa, sabe? E muitas vezes eu ia lá nem só por necessidade, mas também para me divertir de uma forma diferente. E o Senhor falou muito ao meu coração que todo mundo algum dia já precisou da benignidade de alguém. Essa família foi muito benigna comigo. Depois que eu casei, eu levei a Letícia lá, para ela conhecer a Letícia. Daí ela falou, filha, que você não veio antes de casar? Brincadeira. E eu apresentei ela para a Letícia, porque pelo carinho, pelo amor que eu tenho por eles. João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus viu a nossa condição de pecadores, irmão, e mesmo assim agiu em nosso favor. Ele não apenas sentiu compaixão, ele fez algo. Ele entregou Jesus, o bem mais precioso do mundo. Outra coisa que eu aprendo sobre benignidade, que não é sobre o tanto que o outro merece, é sobre o tanto que eu estou disposto a fazer. Não é sobre o que a pessoa demonstra, é sobre o que o meu coração sente por ela. Não é sobre o que eu posso ganhar com aquilo, mas é sobre se colocar no lugar do outro. Nós não merecemos o amor de Cristo, irmãos, nem naquela época e nem agora. E o Senhor fez, faz e continua fazendo tanto para nós. E a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam. Por mais que a gente pise na bola, o Senhor continua a nos amar, a interceder por nós, a se colocar no nosso lugar, a nos ensinar, a nos dar uma nova oportunidade, que é um exemplo maior de benignidade e mansidão, se é a entrega de Jesus por nós naquela cruz. Nós não seríamos capazes, irmãos, de fazer 10% do que nosso Senhor fez por nós. A verdade é que muitas vezes nós passamos longe de ser benignos. Vemos, fingimos que não vimos, ficamos indiferentes. Quando fazemos alguma coisa, muitas vezes é pensando no que podemos lucrar com isso. Ou se alguém está vendo a nossa bondade.
João 3,16, vemos um exemplo supremo de benignidade. Deus nos amou de tal maneira que Ele deu, Ele agiu, Ele não ficou parado, Ele Ele ignorou, Ele não nos ignorou, mesmo quando não merecíamos. Ele entregou tudo que tinha por nós. Se eu pudesse resumir numa frase, benignidade é igual graça em movimento. Uma graça atuante. Uma graça que nos conduz, que nos dá uma nova oportunidade. Na prática, irmão, no nosso dia a dia é simples. É amar o próximo como a ti mesmo. É responder com graça ao invés de vingança. É cuidar de alguém sem esperar o retorno ou ser visto. É nos sujeitarmos mesmo quando achamos que estamos certos. E o povinho para achar que está certo somos nós. Você já reparou, irmãos, que sempre quando alguém está falando ou ministrando alguma coisa, o nosso coração tem mania de ficar assim: ah, será que isso é verdade? Ah, isso não é para mim. Ah, isso é para minha esposa. Pega ela, Deus. Porque nós estamos sempre cheios de razão. E a benignidade é a ausência de razão, a ausência de orgulho. É tudo isso. Eu queria encerrar esse primeiro bloco falando que o Senhor mudou o meu coração a respeito disso, nessa semana. Eu trabalho nas favelas e muitas vezes eu vejo coisas que são insuportáveis aos olhos. Mas por mim ver tanto, acaba criando uma casca às vezes, sabe? Acaba não impactando mais, Cris, como antes. Uma criança brincando no esgoto, para mim acaba sendo normal agora. Porque eu vejo toda hora. A resolução do crime, como eles resolvem as coisas, me parece normal agora. Ah, foi lá para as ideias. Isso que não é normal. Sabe o que o Senhor falou, irmãos? É que o mundo está tentando tirar de nós o verdadeiro significado da benignidade. O mundo está tentando sequestrar o nosso coração, nos endurecer de tal maneira para que as coisas se tornem normais. O Senhor quer nos alertar sobre essas coisas hoje. Que nós não podemos nos amoldar às coisas desse mundo. A palavra nos diz que nós somos sal dessa terra. Então nós temos que fazer o nosso papel. A benignidade não tem que estar só dos portões para dentro. A benignidade através de nós tem que fluir, para que mais pessoas conheçam o ato mais supremo de benignidade, que foi a entrega de Jesus na cruz. Amém até aqui? Meu Deus. Vamos para o bloco 2? Vamos falar um pouco das bem-aventuranças. E a de hoje, né, claro. Onde encontramos? Vamos lá, vocês sabem? É isso, nós estávamos no culto lá. Daí alguém perguntou, onde está? Daí o Fábio falou assim, irmão, você ainda não sabe? No culto domingo. Estava do meu lado, dei risada. Mateus 5, do 3 a 11. Vamos ler junto, irmãos, para a gente dar uma acordada? Vamos lá? Quando eu falar 3, a gente começa a ler, tá bom? Todo mundo tá vendo aí? 1, 2, 3.
Bem-aventurado é a descrição do homem abençoado, alegre, pleno, feliz em Cristo. Mas não como uma felicidade passageira ou emocional, é uma alegria espiritual, profunda e duradoura, mesmo no sofrimento. Quando Jesus declara essas palavras, ele está definindo o que é ser abençoado. Não é o rico, o forte ou o aclamado com prestígio. É o pobre de espírito, é o misericordioso, é o pacificador, é o puro. Jesus muda a lógica do que é ser bem-sucedido com essas palavras. Se a gente parar para pensar, o que nós aprendemos desde cedo na escola, eu no mundo do futebol, é que o bem-aventurado é o craque do time. O bem-aventurado é o camisa 10, é o que ganha mais. O bem-aventurado é o levita. O bem-aventurado é aqueles que estão em destaques. Mas a palavra muda a lógica e nos diz que ser bem-aventurado vai além do que os outros podem ver. Ser bem-aventurado está mais em conexão do que nós sentimos e do que Deus pensa a respeito de nós. Ser bem-aventurado é encontrar satisfação nas coisas de Deus. Ser bem-aventurado é ter uma vida com contentamento, uma vida aos pés de Cristo. Ser bem-aventurado é entender que por mais que o exterior esteja em caos, eu não me abalo, porque o Senhor cuida de tudo. E qual é a bem-aventurança de hoje? Manso. E o que significa ser manso? Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ser manso não é ser fraco. Ser manso é ter domínio próprio, controle pelo Espírito, ter força sobre controle, ter humildade diante de Deus e dos homens, ser sensível, tratável, que não responde com violência. Ser manso é uma pessoa feliz, contente, que tem a vida firmada em Cristo e descansa no Senhor. Ser manso é ser igual a Cristo, como a Cris ministrou, que todas as vezes que foi interrompido, sempre teve uma palavra de amor, sempre teve um gesto de benignidade, sempre manifestou aquilo que tinha dentro dele. Mateus 27, do 11 ao 14. E Jesus estava em pé diante do presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves o quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Jesus ficou calado, mesmo tendo toda a verdade, toda a autoridade, todo o poder para falar. Ele não se defendeu. E nós, irmãos? Quando alguém fala qualquer coisa contra nós, qual é a nossa primeira reação? Vou me defender. Não é justo. Eu estou certo. Pastor, o senhor tem que ouvir o meu lado da história. O pastor pediu para mim falar isso, gente. Nós sempre estamos certos. E o pior de tudo isso é que muitas vezes a nossa convicção está errada. Eu lembro quando o tio Ké me convenceu a sair desse ministério. Ao qual eu estava muito feliz, queria ficar.
Mas ele falou tanto e eu dei ouvidos à serpente. E nós entramos no carro e falamos assim, vamos lá falar com a Cris. Aí a Cris é a Cris, né, gente? O barato é louco, né? Meu pessoal, gente, não vai dar certo essas ideias, mano. Não vai dar certo. Eu falei, não, é só a gente falar e não dar espaço para ela falar. Afinal, nós estamos certos. Entrei desse tamanho, saí assim. Mas eu estava convicto que eu estava certo. Vocês estão entendendo, irmãos, que a mansidão é totalmente ao contrário disso. A mansidão é entender que mesmo quando você está certo, você não precisa se defender. Ainda mais errado, né? Tem que ouvir. Jesus tinha todo o poder em suas mãos, o mundo em suas mãos. Sabe, é a mesma coisa da Lana começar a me dar bronca, entende? Tipo, só fica quieta, menina. Ah, é pro seu canto, você tá entendendo, Fábio? E me sujeitar a ela, o Tonizinho vinha aí, o pai. Será que nós estamos compreendendo o valor da palavra mansidão? Ou nós estamos sempre prontos a brigar? Sempre prontos a entrar no carro e resolver? Sempre prontos a dar o nosso lado da história, a nossa versão? Eu queria fazer um combinado com os irmãos. E eu tenho certeza que o Senhor vai testificar. A próxima vez que você estiver em meio a um conflito, a próxima vez que você sofrer acusações, se cale. Deixa o Senhor intervir por você. Eu tenho certeza, pastor, que a resolução vai ser muito melhor do que se você tivesse feito. Vamos fazer esse combinado, irmãos? Vamos passar o mês 8. Só o mês 8. Agosto. Vamos passar o mês de agosto de Deus. Entregando de fato os nossos problemas, as nossas dificuldades no colo do Senhor. Exercendo a benignidade e a mansidão, uns comparar com os outros. Na prática, a mansidão não é a ausência de força. É a força controlada. É o espírito vencendo o ego. Não é se calar por medo, é se calar por sabedoria. É saber que quem governa é Deus, por isso não precisamos vencer toda discussão. É saber que Deus é o dono da terra e encontrar felicidade e contentamento nisso. Deus é o controle da terra e por isso eu sou feliz e encontro contentamento. É se calar por sabedoria. Amém, os maridos? Aqui a pastora falou amém lá. Irmão, sabe que Deus tem falado comigo em meio a esses ensinamentos? Nós estamos aprendendo um modelo de vida, uma forma verdadeira de como Cristo viveu e como deveríamos viver. Esse é o meu sentimento, pastor, em meio a essa série de ministrações. Que nós estamos aprendendo como viver plenamente, completos. Vimos até aqui o que é fruto do Espírito. Entramos mais no detalhe da benignidade. Vimos o que é a bem-aventurança. Entramos mais no detalhe de mansidão. E uma das coisas que eu levo para casa hoje é que o Senhor quer nos tornar benignos e mansos. Porque só assim encontraremos paz e contentamento, satisfação nele e no que temos que enfrentar nessa terra. Porque quando de fato nós nos tornarmos benignos e mansos, encontraremos ele. Mansidão e benignidade andam juntos. E eu acabei a introdução. Irmãos,
Quando Deus começou a falar comigo sobre esse tema, Ele colocou no meu coração uma história muito conhecida. Mas eu não podia já entrar direto nessa história. Eu queria reforçar um pouco aos nossos corações, para a gente entender de fato essa história, mano, Marcelo. Porque depois que eu entendi isso, eu li com outros olhos, o Senhor falou diferente ao meu coração. E é uma história muito conhecida. É a história de José, que a Cris falou quase agora. Irmãos, não daria tempo de eu fazer um esboço. E eu queria compartilhar com os irmãos um pouco da história de José, sobre essa cosmovisão da benignidade e mansidão, de que o Senhor governa tudo, e que de fato se calar, não é porque se calar com medo, mas se calar por sabedoria. A Bíblia nos diz em Gênesis 37, 18, uma introdução: José, ainda jovem, com sonhos, foi traído pelos seus próprios irmãos, que planejaram a sua morte. Gênesis 37, 18, diz assim: e viram-no de longe, e antes que chegasse ele, conspiraram contra ele para matarem. Os próprios irmãos de José tiveram a ideia de tirar a sua vida. Eu não quero entrar no mérito do que José tinha feito, dos sonhos, da revelação, não é isso. Mas os seus próprios irmãos, as pessoas que talvez ele mais confiava, pastor, que acordava e dormia junto, que comiam na mesma mesa, estavam conspirando pela sua morte. Por intervenção de um dos seus irmãos, que teve benignidade sobre a vida de José, eles não o mataram. Gênesis 37, 21 e 22 diz assim: ouvindo isso, Rúben livrou-os das mãos e disse: não tiremos a vida. E disse-lhes Rúben: não derrameis o sangue, lançai-o nessa cova que está no deserto, e não lanceis a mão nele, para livrá-los deles e restituir ao seu pai. Então ele queria enganar os irmãos, né? Para não matar, e depois resgatar e levar ele de novo para o seu pai. Mas a história não aconteceu assim. José foi arrancado do convívio da sua família e levado como escravo. Gênesis 37, 36. Os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda. Quando tudo parecia, José teve muitas marcas. Vocês conhecem o texto, não daria tempo de eu entrar no detalhe, mas vocês sabem o tanto que ele sofreu. E quando tudo parecia que iria melhorar, começou a ser tentado pela esposa do seu chefe. Gênesis 39, 7. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José. Ele disse: deite-se comigo. José foi ameaçado de morte. José foi vendido. Quando as coisas pareciam que iam melhorar, estou tentando resumir, tá, irmãos, por causa do tempo. Levantaram um falso testemunho contra ele e armaram para ele. Gênesis 39, 14 e 15. E chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos meu marido, um homem hebreu, para nos insultar. Veio até mim para deitar-se comigo, e eu gritei em alta voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu. Vocês conhecem essa parte da história? A mulher de seu chefe pôs os olhos em José, tentou seduzi-lo, ele falou que não. Ela armou um plano, tentou agarrá-lo, ele saiu correndo, esqueceu a túnica, acho que fala, não sei.
E ela começou a gritar como que se ele tivesse tentado violentar ela. José foi traído de novo e virou prisioneiro. Gênesis 39, 20. Então o Senhor José o tomou e o entregou à prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E assim ficou ele na prisão. Mas Deus sempre cuidou de José. Gênesis 39, 21. O Senhor, porém, estava com José, e foi bondoso com ele, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Gênesis 41 e 42. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e o vestiu de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Então até aqui a gente viu José sendo traído, ameaçado de morte, vendido, escravo. José sendo tentado, José sendo caluniado, José sendo preso. Mas o engraçado é que a palavra de Deus nos diz que o Senhor não abandonou José e o fez governador. E se fosse um filme de Hollywood, agora nós vamos entrar no âmago da palavra, na reviravolta nesse contexto. Em meio a um tempo de escassez, seus irmãos vão atrás de alimento. Gênesis 41, 1. 42, desculpa. Ó, tá atento. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito, descei para lá e comprai-nos, dali para que vivemos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar trigo no Egito. Para a surpresa deles, quem estava lá? Olha que reviravolta, irmãos. Aquele que passou por tudo isso, agora estava sentado do outro lado da mesa. Eu costumo dizer numa gíria que eu falo que o mundo não gira, capota. E o mundo capotou para os irmãos de José. Gênesis 45, do 1 ao 4. Então José não se podia conter diante de todos o que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a reconhecer os seus irmãos, e levantou a sua voz com um choro, de maneira que os egípcios ouviram, e a casa do faraó ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmos diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos que achegai-vos a mim. E achegaram-se então e disse: eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Vocês estão entendendo, irmãos, o que aconteceu aqui? Falando pela nossa lógica, José tinha toda a autoridade para se vingar. José poderia resolver todos os seus traumas internos naquele momento. José poderia, com uma palma, falar assim: ó, mata todo mundo, prende todo mundo. José não nega o que aconteceu, mas José encontra propósito em tudo. Os seus irmãos ali temendo de medo, e o coração de José feliz e contente de revê-los. E nós, irmãos, quando encontramos aquela pessoa que nos fez mal,
qual que é a nossa reação? Vou fechar o vidro do carro. Essa pessoa aí eu não vou atender não. José tinha todos os motivos do mundo, irmão. Mas ele decidiu agir com mansidão e benignidade. Gênesis 45, 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por meio verdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vocês. José enxerga propósito nisso. E o Senhor está dizendo que aquele mal que você sofreu, aquilo que te marcou, tem um propósito para isso. Não foi um simples sofrimento em vão, o Senhor tem um plano para isso. José entendeu que ele passou por tudo isso e foi adiante para que ele pudesse dar alimento para os seus irmãos nesse momento. O Senhor está dizendo que aquilo que nos marcou, aquilo que nos machucou, nós temos que encontrar propósito. Porque se nós ficarmos remoendo essa cicatriz, se nós voltarmos e ficarmos cutucando esse machucado, vai nunca parar de sangrar. Ao invés de remoer, encontre propósito naquilo que você passou. José ajuda os seus irmãos. Gênesis 47, 12. José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. O Senhor quer trabalhar em nós a benignidade e a mansidão através do perdão. Eu não sei, irmãos, o que está acontecendo no seu coração, o que você tem passado. Mas enquanto eu estudava, Deus tem falado muito forte comigo que não tem jeito de exercer benignidade e mansidão se nós não estivermos conseguindo perdoar os nossos irmãos uns aos outros. Essa manhã o Senhor quer exercer o fruto do Espírito e a benignidade através do perdão. E o Senhor trouxe à nossa memória a história de José, que foi tão perseguido, machucado. E na oportunidade que ele teve, ele perdoou, ele ajudou. Ele não se fez juiz. Que nessa manhã, começo de tarde, nós possamos entender aquilo que o Senhor tem falado para nós. As pessoas que mais te machucou são aquelas que o Senhor quer que você exerça benignidade e mansidão. Porque sabe quem são as pessoas que mais nos machucam? São as de dentro. Porque se eu passar na rua, Paulinho, e alguém me xingar, talvez. Mas se você, como meu irmão, me fizer mal, vai me machucar. Vocês estão entendendo, irmãos, o que o Senhor está falando hoje? Nós temos que perdoar uns aos outros. Esposa, perdoe seu marido. Marido, perdoe sua esposa. Filho, perdoe seus pais. Pais, perdoem seus filhos. Irmãos, perdoe seus pastores. Pastores, perdoem os irmãos. Nós temos que uns perdoar os outros. Essa semana, no sábado passado, na nossa festa, eu passei por uma coisa muito chata. O Bernardo aprontou uma daquelas. E eu fiquei muito nervoso. Mas muito nervoso. Levei ele na salinha e dei um sacode. E aí, mas briguei forte com ele. Como nunca tinha brigado, Tony. Bravo. Aí, acho que a Letícia me caguetou pro Dé e pra Cris. Brincadeira. E o Dé veio conversar comigo e a Cris. E eles agiram com tanta mansidão comigo. Mas me falaram que não precisava de tanto. Pior que bater, né? Era melhor ter brigado, né? E quando eu cheguei em casa,
Primeira coisa que eu fiz, eu subi pro quarto e eu pedi perdão pro Bernardo. Sabe qual foi a reação dele? Me abraçou, me beijou e falou assim: você é o melhor pai do mundo. Eu aprontei e você está me pedindo perdão. Você viu o sentimento da criança? O Senhor está querendo colocar esse sentimento em nós, irmãos. Mas nós não temos deixado. Talvez você esteja pensando que tem muitos motivos para cortar algumas pessoas da sua vida. Mas Deus está te mostrando que José poderia ter todos os motivos possíveis para fingir indiferença. Mas ele decidiu ser benigno e agir com mansidão. O Senhor está pedindo para que nós possamos nos mover através do perdão nessa tarde. Eu não sei, irmãos, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Talvez você esteja aí duro, pensando: não é comigo. E o Senhor está confirmando: é com você, é comigo, é com nós. Se coloquem em pé, irmãos. Sabe aquele pensamento que só você sabe? Deus está mandando dizer que Ele não quer que nunca mais isso passe na sua cabeça. Sabe aquele sentimento no seu coração que você não conta para ninguém, mas que você sabe que está ali? Deus não quer mais ele ali. Mas para ele sair daí, vai depender de uma atitude minha e sua, nossa. Que é de se sujeitar, de aceitar a correção, de ser manso, ser benigno, de ser humilde, de vencer o ego. Deus não está falando aqui de estar certo ou errado. Deus está falando de amarmos uns aos outros, principalmente os de dentro. Eu queria orar, passar a palavra para o pastor, mas com esse sentimento de que Deus falou aqui nessa manhã, nesse começo de tarde. Só que para essa palavra continuar conosco e fazer efeito, depende de nós. O Senhor tem feito a parte dele, domingo após domingo. Está na hora da gente fazer a nossa. Feche seus olhos, irmãos. Pai, nós nos colocamos em Tuas mãos nesse momento. Nós entendemos o verdadeiro sentido da benignidade e mansidão, Pai. Nós entendemos que o Senhor é o maior exemplo de todos, Pai. Que o Senhor se deu por nós, nós ainda sem merecermos, nós pecadores. O Senhor não fez para conseguir algo em troca, o Senhor não fez para mostrar para alguém, o Senhor fez porque o seu coração se moveu como o Senhor sempre se moveu, com benignidade. Nós sabemos que o modo operante de Deus é a entrega, é o perdão, é o amor. E nós queremos, Senhor, nessa tarde, ter o mesmo modo operante do que o Senhor. Nós queremos que o nosso coração se mova com amor, perdão, entrega a Deus. Nós abrimos mão, Pai, nessa tarde da nossa razão. Nós abrimos mão, Pai, da nossa altivez, da nossa certeza, das nossas convicções, para nos sujeitarmos à correção do Senhor. Nós queremos, Senhor, ser mansos e benignos, Pai. Nós queremos exercer isso de uma forma, Pai, integral, Pai. Nós não queremos nos parecer, nós queremos ser, Pai. Que quando as coisas acontecerem nas nossas vidas, a nossa reação, Pai, seja se sujeitar. Que a nossa boca não tenha respostas duras, Senhor. Que quando nós formos interrompidos, nós possamos agir com mansidão. Que o Senhor possa colocar em nossos corações um sentimento igual de José, que por mais que possamos achar que estamos certos, nós vamos nos sujeitar, Pai. Nós vamos colocar o nosso rosto em terra e nós vamos orar uns pelos outros.
Que o Senhor abençoe os nossos lares, Senhor, que nós possamos nos amar cada vez mais, que na minha casa eu possa amar a Letícia, que ela possa me amar, que junto nós possamos criar os nossos filhos numa mansidão, numa benignidade, numa entrega, numa devoção a Ti, Senhor. Que a nossa comunidade possa ser cheia de Ti, que nós possamos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Que nós possamos caminhar todos os dias, Pai, em direção à Tua palavra, aquilo que o Seu coração espera de nós. Que a nossa vida possa estar de fato em Tuas mãos, Pai. Tira de nós, Senhor, o que não provém de Ti. Tira de nós os pensamentos, os desejos que não provêm de Ti. Que o nosso coração possa se encontrar puro e íntegro quando nos apresentarmos a Ti, Senhor. É o que eu te peço, Deus. Em nome de Jesus. Amém.